Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. E eu cumpri a minha palavra para ele. Eu cumpri, porque eu falei para ele, eu vou na escola de obreiros, na escola de maturidade, e um irmão ligou para mim, ano passado, né? Ano passado ligou para mim, ei, pastor Marcelo Jamal, tudo bem? Então, como a gente havia combinado, a gente fazia a nossa escola e tal. Eu falei, eu dei minha palavra, tá fechado. E aí, vamos encontrar uma data. Aí, puxa a data para lá, puxa a data para cá, puxa a data para lá e tal. Não dava nessa, não dava naquela e tal. Depois de umas 10 tentativas, conseguimos a data. Mas daí alguma coisa no meu coração fala assim, espera um pouquinho. Mas, Israel, né? Israel é da Flórida. O pastor é ali da região de Boston. Não tá batendo, acho que eu estou dizendo sim para alguém que eu não conheço. Falei, Deus, você tá nesse negócio aí? Eu falei assim, não é possível, alguma coisa. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Espero que eu não fiz nada de errado, mas agora eu tenho que ir para cima, né? Então eu cumpri minha palavra, irmão, né? Eu não sei assim, se alguém foi lá na frente, igual Esaú e Jacó, que tomou a mesa, assim, mas, sabe? Mas aconteceu. Gente, é um privilégio estar aqui. Para mim é uma honra servir o corpo de Cristo. Para mim é uma honra servir os meus irmãos. Eu tenho feito isso por mais de 30 anos, é um privilégio para mim. Servir é uma alegria, de verdade. Eu espero que a gente, como já tenho bastante contato com o seu pastor, seu bispo, seu supervisor, espero que a gente crie uma boa amizade aqui também e que o Senhor Jesus nos encaminhe para a direção que Ele quer, em nome de Jesus. Peço desculpas, já até falei, eu peguei uma tosse faz uns 10 dias, espero que já esteja melhorando. Mas assim, se eu não conseguir até chegar ao final, já trouxe o meu backup aqui, o pastor Paulo, ele já sabe o esboço, já tem toda a revelação, já passei para ele, entendeu? Se eu não conseguir, termino, pode ficar tranquilo, mas vai dar certo, vai dar certo. Estou aqui desde sexta-feira com os irmãos da Donep, foi uma bênção, né? O Senhor foi muito bom conosco, a gente foi muito abençoado lá, e hoje de manhã ali com o Paulo também foi tão precioso, foi tão bom, um tempo assim bem sobrenatural. Fomos todos visitados, que a gente não sabia de verdade, como diz aquela canção, né? Se a igreja subiu, se o céu desceu, a gente não sabia o que estava acontecendo lá. Quando eu fui ver, já era quase 2 da tarde, o culto que era para acabar 12:30. Eu tenho esse dom, eu tenho o dom de incumpridar culto, eu não sei porquê. Né? Mas foi uma bênção, foi muito bom. E eu espero realmente cooperar com a vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Achando o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, vá para o capítulo 16 e o versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Vocês estão fazendo 4 anos, aleluia. Então é uma data muito importante. E vocês estão aqui edificando uma igreja, não é isso? Então, muito bem. Parece que vocês não estão muito certos, estão edificando uma igreja. Vou tentar de novo. Vocês estão edificando uma igreja aqui, amém? Então, muito bem. Então, é o que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Eu acho que vai ajudar demais vocês para aquilo que o Senhor está fazendo através da vida de cada um. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Senhor Deus, a tua palavra está aqui, posta diante de nós. Ela já é revelada, porque o Senhor já a revelou. Mas nós precisamos de iluminação. Abra os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo nos traga clareza. Espírito Santo nos traga discernimento da sua vontade, para andarmos à luz da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, a encarnação de Jesus, ou tabernacular de Jesus, a vinda dele para ser homem, viver como homem e manifestar o propósito de Deus, tem vários aspectos. Nós poderíamos aqui resumir vários conceitos bíblicos, teológicos, a razão pela qual Jesus se fez homem. Ele tabernaculou em nosso meio. Mas uma delas está descrita nesse texto. Ele veio edificar a sua igreja. E se você vai para Efésios capítulo 5,
A Bíblia fala que Jesus, ele amou tanto, tanto a igreja, que ele se entregou por ela. Eu sempre digo, e não me canso de dizer, que nós devemos admirar alguém que diz que tem uma visão ao ponto de morrer por ela. Porque, de fato, o que nos dá direito, de fato, de dizer que temos uma visão, é quando a gente olha para o nosso homem interior. Você olha para o profundo do seu coração e você se pergunta: se eu tivesse que morrer por aquilo que eu digo que é uma visão, eu morreria? Então, você de fato pode dizer que você tem. Se você não morreria por aquilo, certamente você não pode dizer que tem uma visão. Isso é muito importante. A gente percebe isso nos cursos que a gente leva de maturidade e liderança, de que existem dois tipos de gente. Eu costumo dizer que é o gente no estilo do porco e o gente do estilo de galinha. Eu sei que parece meio ofensivo, mas vocês vão entender a analogia aqui. Tenta imaginar que você está fazendo um X-Bacon Egg. Aí você tem que construir esse sanduíche. X-Bacon Egg. A galinha quer participar. Ela, afinal de contas, quer fazer o tal do X-Bacon Egg. A galinha, ela participa de que forma? Ela fornece o ovo. Cara, mas se o sanduíche der errado ou não, a galinha não está nem aí, porque ela continua viva. Mas o porco também quer participar do tal X-Bacon Egg. Para o porco, a questão de dar certo ou não é uma opção. Porque tem que dar certo, porque ele está dando a própria vida para produzir o bacon. Então, quando você olha a Igreja de Cristo, ela nunca esteve nas categorias opcionais. Ela nunca esteve na possibilidade. A Igreja de Cristo, ela sempre foi, sempre é e sempre será uma igreja vitoriosa. Por quê? Você tem que fazer uma pergunta. Quando é que Cristo cumpriu isso daqui? Eu vim edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Será que Jesus plantou a sua igreja quando nasceu? Não. Em hipótese nenhuma. Será que Jesus plantou a sua igreja quando ele viveu o seu ministério de 3 anos e meio? Também não. Será que Jesus plantou a sua igreja? Edificou a sua igreja quando morreu? Quando ressuscitou? Também não. Então, quando a igreja foi edificada? Quando a igreja foi estabelecida na face da terra, que era um dos aspectos missionários de Jesus. Quando ele subiu aos céus, e a Bíblia fala que ele herdou, o verbo é herdar, um nome acima de todo nome. E ali ele recebeu, como diz Mateus 28, toda a autoridade nos céus e na terra. Apocalipse diz também debaixo da terra. Naquele exato momento a igreja foi estabelecida. Isso nos dá um conceito sobre a igreja. Isso nos dá um conceito sobre o reino de Deus espetacular. A igreja nunca está no campo da possibilidade se vai dar certo ou não. A igreja não está aqui para vencer. A igreja, quando ela nasceu, ela já nasceu mais do que vitoriosa. Quando ela foi estabelecida mais do que vitoriosa. Essa pedra que Jesus diz, eu sou a pedra. Nessa pedra a igreja vai ser edificada, foi após Cristo ter dado a sua vida. Foi após Cristo a ter ressuscitado, foi após ele ter subido aos céus e assentado à direita do Pai. A igreja é uma igreja vitoriosa, a igreja é uma igreja extraordinária, a igreja é uma igreja poderosa. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja não está medindo forças com ninguém. A igreja não está medindo forças com o inferno. A igreja não está pedindo passagem para ninguém, porque a igreja está acima de principados e potestades e qualquer nome que pode ser nomeado. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Aleluia! Esse é um conceito importante.
Agora, o fato é que, igreja, você tem que entender num contexto amplo aqui. A igreja nós temos no sentido triunfante e temos a igreja no sentido militante. O que é a igreja triunfante? Essa que eu estou falando. É a igreja de todos os salvos, de todos os santos, de todas as épocas. É a igreja estabelecida em Cristo, sem mácula, sem ruga. É a igreja que existe vitoriosamente, independente de qualquer coisa, porque ela depende única e exclusivamente da obra consumada na cruz do Calvário. Única e exclusivamente do poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre dos mortos e o fez assentar à direita do seu Pai num lugar de governo. Essa igreja triunfante, ela não tem como dar errada, porque ela já nasceu certa. Não tem como competir com essa igreja. O inferno não tem como parar essa igreja. No entanto, quando Jesus falou aqui, eu edificarei a minha eclésia, ele também falou sobre um conceito militante. O que é a igreja militante? É a igreja local. É a Shekinah aqui em Orlando, é a Betel lá em Filadélfia, é a Alcance aqui em Orlando. Aí cada igreja local, ela é essa igreja militante. E aqui entra todo o desenvolvimento da vida cristã. Por quê? Qual que é a ideia de Jesus? É que todos nós tivéssemos uma concepção, todos nós tivéssemos uma revelação, um entendimento do que significa a igreja que ele estabeleceu em sua vitória na cruz. A sua igreja que ele estabeleceu após ter vencido a morte. A sua igreja que ele estabeleceu após ter recebido o nome acima de todo nome. A igreja que ele governa sobre ela acima de principados e potestades e sobre todo nome que pode se nomear. A igreja imaculada, a igreja santa, a igreja gloriosa, a igreja cujas portas do inferno não podem prevalecer. Então ele gostaria que nós olhássemos para esta igreja e pela revelação que nós temos desta eclésia, a gente torne esta igreja visível. Visível. E aí ele nos coloca aqui, como igreja local, na condição de mais do que vitoriosos. Romanos diz. Coríntios diz. Nós somos mais do que vitoriosos. Por que mais do que vitoriosos? Porque a nossa vitória também não depende dos nossos esforços. A nossa vitória depende da revelação da vitória de Cristo. A nossa vitória depende do entendimento do que foi feito na cruz do Calvário em nosso favor. Então o que a gente entende? Como Pedro fala, nós como pedras vivas nos tornamos habitação de Deus. Então, dentro desse conceito aqui, eu gostaria de pregar para vocês. Quantos gostariam de ouvir? Diga amém. Amém. Então, como é que Jesus, ele constrói essas verdades dentro de nós? Como é que ele faz? Então, Jesus vai construindo em nós, para que através de nós ele vá edificando essa igreja. Ele vai trabalhando em nós, para que através de nós a igreja seja estabelecida. Então, olhe para mim aqui. Jesus, quando ele falou que edificaria essa igreja e a edificou em triunfo após a sua morte, mas ele sabia que ela precisaria ser uma igreja militante em cada nação, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada vila, se possível, em cada casa. Ele estava trabalhando na vida dos homens. Então, dentro de um processo de edificação de igreja, Jesus ele ensinou os seus apóstolos para que eles pudessem ensinar a nós, e isso tem chegado até o século 21. Primeiramente, a igreja que Jesus edifica tem que ser um lugar de chegada. Primeira coisa, a igreja tem que ser sempre, quem está edificando a igreja de Cristo, uma igreja militante, diga amém. Amém. Ela precisa ser um lugar de chegada. E a Bíblia fala no livro de Tito, capítulo 2, que a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, o que é a graça salvadora? Essa igreja da chegada. É a igreja que nós falamos em inglês, né? To come.
que revela essa graça, que ama as pessoas sem condições. Não há condições para chegar à igreja de Cristo. Não há condições para amar as pessoas. A igreja, em primeiro lugar, tem que ser uma igreja de grandeza de alma. A igreja, em primeiro lugar, tem que ser um lugar de aceitação. A igreja, em primeiro lugar, tem que ser um lugar onde os desesperados, os desesperançados, os sem futuro, os sem condições, encontram um lugar de boas-vindas. O primeiro aspecto é esse. E Jesus começou assim a treinar os seus discípulos. A igreja Tchucan, a igreja, venha para cá. Mateus 4,19, o que ele falou? Vinde a mim. Vinde a mim. Ele foi chamando as pessoas, vinde a mim. E a turminha que Jesus chamou para estar com ele, não era nenhuma equipe de sucesso, irmãos. Era uma equipe meio difícil de trabalhar. Eu não sei, você como treinador de líderes, formador de equipe, se você teria coragem de formar uma equipe com aquela galera. Vamos fazer um sanduíche aqui? A gente está na história de sanduíche? Então vamos lá. O pão de baixo é o Pedro. O cara temperamental, o cara que não te dá sustentação nenhuma. Você nunca sabe a reação do cara. Certo? O pão de cima é o Tomé. Você nunca sabe se ele está acreditando ou duvidando. E o recheio do meio é o Judas que traiu. Por que vocês desprezaram tão rapidamente o sanduíche assim? Foi Jesus que trabalhou com essa turma. Então você sempre vai ver um Jesus aberto, disposto a amar o pecador. Sabe, disposto a abraçar aqueles que são carentes. Ele estava sentado na roda. Então, é fácil você ver as pessoas acusando Jesus de sentar com os beberrões. É fácil você ver as pessoas acusando Jesus de estar entre os pecadores. É fácil você ver as pessoas acusar Jesus de atitudes que os religiosos não tinham mais coragem. Porque a religião já havia consumido a compaixão deles. Então, em primeiro lugar, a igreja que vai ser uma igreja militante, que vai expressar essa igreja vitoriosa, gloriosa, se ela não tiver largueza de alma para aceitar, às vezes, alguém que a sociedade já não convive tão bem com ele, você nunca vai poder transformar pessoas. E o problema é que a religião, ela não vai nos alargando. A religião vai nos estreitando. A religião não torna a gente cada dia mais aberto para se disponibilizar onde a dor é mais sentido. A religião vai nos colocando num pedestal que a gente começa, olha que pecadores miseráveis. Olha que pessoal fazendo coisas horríveis. E é muito fácil a gente se pegar falando desse jeito. É verdade? Quem está comigo aqui? Sim ou não? Amém. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque a primeira característica de Jesus, ele falou, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Esse é o primeiro aspecto da igreja. A igreja, que ela revela essa graça salvadora, é a igreja da grandeza de alma. É a igreja que se abre para o ministério do evangelista. Já percebeu como o evangelista ele tem largueza de alma? O evangelista, se ele pudesse, ele até pregaria arrependimento para o diabo. Porque ele quer que todo mundo se salve, ele quer que todo mundo encontre Jesus, ele quer que todo mundo... Já percebeu, o evangelista? Ele não está muito preocupado se a pessoa está chamando Jesus ou de Genésio, ele quer... Não, desculpa, eu estou brincando, né? Daqui a pouco os evangelistas estão bravos comigo aqui. Mas essa largueza de alma do evangelista. Então, por que é importante? Porque a gente pode criar a cultura da aceitação. A gente pode criar a cultura da largueza de alma. Como a gente também pode criar a cultura do estreitamento, da condenação, como os judeus fizeram. Na época de Jesus, os religiosos falavam assim, se ele soubesse quem é que está tocando seus pés, se ele soubesse que tipo de mulher é aquela.
Ei. Então, a igreja tchucam, a igreja que está com a porta aberta, a igreja que ama os perdidos e desesperados, ela não pode ter preconceito. Aleluia! Ela não pode ter preconceito. E a minha pergunta é o quanto nós estamos dispostos a revelar esse aspecto da igreja. Gente, a sociedade, na forma que ela está se tornando, a sociedade como ela está se deformando, os próximos novos convertidos que entrarão na igreja, a gente vai ter que ter muita largueza de alma. O tipo de gente que nós vamos alcançar daqui em diante na sociedade tão corrompida como estamos. Se você não tiver largueza de alma, você não conseguirá ganhar elas por uma única razão. Única razão. Quem está comigo? Diga amém. Amém. Se você inverter os polos dos processos, você querer a transformação da pessoa sem amá-la incondicionalmente primeiro, você nunca vai ter o coração dela. A primeira coisa que faz alguém se entregar a outra, aos cuidados da outra, ao discipulado, à transformação, é a pessoa saber que você a ama incondicionalmente. Aleluia. Isso é o que eu estou treinando a nossa igreja lá. Estou treinando a minha própria alma. De você, na sua relação com as pessoas. Isso com qualquer um, se é para nós aqui. Você tem que ter uma relação com ela ao ponto de falar assim, cara, eu te amo independentemente do que você faz, de certo ou errado. Porque o meu amor por você não está condicionado a uma performance. O meu amor está simplesmente conectado por quem você é. Essa largueza de alma. Largueza de alma. Cá entre nós, eu não quero julgar ninguém, estou falando de mim. Tem algumas pessoas que é difícil amar. Tem algumas pessoas quando você olha assim e fala assim, não sei não se eu aguento esse negócio aí. Porque tem gente difícil na face da terra. Tem gente que não é fácil. Tem alguns tipos de pecado que se achegam a nós que causam pavores. Pavores. Se eu fosse contar as histórias que eu já vi ao longo da minha vida no ministério, você fala, pastor, você conseguiu manter a sanidade mental? Eu falei assim, não, eu sou meio maluco. Então, essa aceitação incondicional gera um ambiente em que as pessoas realmente se abrem. Você quer ver uma coisa? Nós aqui, brasileiros morando nos Estados Unidos, é uma reclamação que eu já observei que a maioria dos brasileiros tem dos médicos americanos. Quem aqui não gosta de médico americano? Diga amém. Vai, tô falando. Porque o médico americano, ele não é psicólogo. Ele não é pastor. Na verdade, o médico americano, quando ele vê você, ele vai tentar evitar tomar um processo. Ou seja, se ele tiver que falar para você, eu vou te atender, vou te fazer essa cirurgia, mas você tem 3 hipóteses. Primeiro, a perna vai perder. Segundo, você nunca mais vai andar. Terceiro, a coisa pode dar tudo errado. Ele vai falar para você na lata, porque ele não quer tomar um processo. Aí você pega o médico brasileiro e fala, não, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Ai, que médico bom. Esse que é médico. Na verdade, você não estava atrás do médico, atrás do psicólogo. Cá entre nós, usando essa figura de linguagem aqui. Qual dos 2 médicos você ia aceitar? O camarada foi gente boa com você, eu te entendo, vai dar certo. Ou o cara que falou assim, olha, pode dar errado aqui, pode dar errado ali, pode dar errado aqui, mas eu vou fazer o meu melhor. Qual dos 2 que você escolher? O brasileiro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, é normal. Nós somos almas viventes. Agora, por que na relação? Por que na relação de evangelismo a gente primeiro não ama a pessoa sem antes tentar fazer ela um adepto da sua igreja? Por que se você não ama ela como ela é, toma um café com ela?
Porque você simplesmente não senta com ela, sente as dores mais sentidas dela, chora um pouquinho com ela, antes de querer fazer dela um prêmio que você ganhou uma alma para Jesus. Cara, a religião vai nos estreitando, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A religião vai fechando a nossa alma de uma tal forma que você não percebe. Você acha que aqueles camaradas que estavam se opondo a Jesus na época, quando ele sentava com os pecadores, com os beberrões, com aquele tipo de gente, será que eles perceberam ao nível de degradação da fé que eles haviam chegado? Com certeza não. Com certeza não. Então, pastor Jamal, você está virando um pastor de passar a mão na cabeça dos outros. Cara, pensa como você me discerniu errado. É que você não me conhece mesmo. Nos próximos 2 pontos da mensagem, já me conheceu um pouquinho melhor agora. Que na realidade, gente, eu estou no ministério há muitos anos, plantando muitas igrejas. Por exemplo, grupos familiares, células. Né? O que se chama mais célula, grupo familiar? São os 2 mais small group. A gente tem vários nomes para a mesma coisa. Né? Que o brasileiro tem que ter o sentimento de direitos autorais. Talvez que vai mudando o nome. Mas é a mesma coisa. Eu já vi grupos familiares, células. O cara é um catedrático. O cara consegue ensinar os anjos a respeito do céu. O grupo dele não cresce. Você já viu isso? Já viram? Eu já vi. As dezenas de centenas. O cara é bom, o cara não é ruim. Mas o conhecimento do cara não gera empatia humana. Aí você chega no grupo familiar da tia Maria. Ai, meu filho, eu sabia que você vinha. Eu fiz um bolinho de fubá pra você, meu filho. Ainda bem que você chegou 10 minutinhos antes. Tomou um cafezinho junto. Amigo, esses grupos crescem, multiplicam. Aí você chega, o que ela pregou? Sei não, o bolo de fubá tá uma delícia. Você já viu isso? Quem já viu isso aí? Eu me lembro de uma história que o pastor não pôde pregar o sermão e o obreiro substituto era na visão das más línguas, era o que menos estava à altura para substituir o pastor naquele dia. E o cara mais importante da cidade foi naquele dia. E o cara pregou, contando aquelas histórias. E vai, e foi e tal. Fez o apelo. O cara mais importante da cidade se converteu. Virou uma história. Isso é fato real. Uma história na cidade. Bem, o cara voltou pro culto no domingo seguinte. Aí tá o pastor oficial. Aí o pessoal, nossa, agora você se converteu com fulano, com o outro pastor, agora vai virar a 4ª pessoa da Trindade. Agora vai e tal. Terminou o culto. Os caras falam, e aí, como que foi aquela coisa, né, de tentar fazer a sala e tal? Você postou, falou assim, cadê o irmão da semana passada? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Esse aspecto da igreja como lugar de chegada, ela é tão determinante, mas tão determinante, que ela pode comprometer todos os 2 outros aspectos do processo. A gente olha a recepção da igreja, a gente olha um abraço que a gente dá ali fora, a gente olha um boa noite que a gente dá ali, a gente olha a forma como a gente recebe alguém, a gente não imagina um impacto positivo ou negativo que tem um negócio aqui. Hoje em dia, lá na nossa igreja, lá na Betel, ali em Filadélfia, o nosso ministério que mais ganha almas é o ministério da recepção, do welcome. E eu sou na lata com ele. Falo, gente, o dia que você acordar azedo. Quem acorda azedo aqui? Vou ter uma revelação aqui. Vai dizer que você nunca acordou azedo. Nunca acordou azeda? Não. Desacordou azedo. Entendeu? Brigou à noite com o marido. Não conseguiu fazer as pazes a noite inteira. Rolou na cama, porque você não queria dar o braço a torcer e não pôr o sol sobre isso aí, então você não deixou o sol dormir. Alguém está entendendo? Não?
Entendeu? Não resolveu no café da manhã, não resolveu o dia inteiro, vem no culto. Irmão, pelo amor de Deus, pede licença da recepção. Ninguém tem que aguentar o seu mau humor. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Mas é verdade, porque às vezes aquele convidado está entrando ali, é um ano de trabalho para te trazer o cara. É um ano de oração. Então tente imaginar a igreja de Cristo nesse aspecto, ela é uma prestadora de serviços nos céus. Você voltaria para um restaurante que o garçom te tratou mal? O cozinheiro é maravilhoso, o chefe de cozinha é Michelin, 3 estrelas. Mas o bendito do garçom acordou, assim, literalmente endemoniado aquele dia. Cara, estragou seu passeio com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Estragou ou não estragou? Porque te tratou mal. Então essa igreja como a igreja da chegada, tem que ser uma igreja empática. Tem que ser uma igreja que ama de verdade, que não está ali para ganhar mais um membro, que não está ali para ganhar mais uma pessoa. Sabe como que é? É o ser humano. É o ser humano. Esse foi o primeiro grande aspecto que Jesus fez na face da terra. Ele amou a humanidade, mesmo sendo pecadora. Jesus sabia quem eram os caras. Ele sabia que os caras iam matar ele, que ia cuspir nele, que ia dar pancada na sua cabeça, que ia trair. Ele sabia de tudo. Mas o que os caras eram não afetou quem ele era. E isso que a igreja tem que entender. O que a sociedade é corrompida, é totalmente perversa, é totalmente delinquente, mas não deve perverter quem nós somos como igreja. A igreja é um lugar de chegada, onde nós amamos de forma incondicional, fazendo com que as pessoas tenham encontro com essa graça salvadora. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, Jesus, nesse processo de edificar a sua igreja, ele deu uma outra esfera para a igreja. Não só a igreja to come, mas ele deu agora a igreja to stay. A igreja da permanência. A igreja da permanência é importante. Você vai lá para Lucas capítulo 24, Jesus fala assim, olha, ficai em Jerusalém, até que. A igreja da permanência aí é a igreja dos processos que vão nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Agora, por que é importante a primeira esfera da igreja? Porque ali é onde ela tem uma experiência real com Jesus. Ela tem uma experiência de amor com os irmãos. Ela tem um sentimento de pertencimento. Então, se ela se converteu de verdade, Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala que Deus, ele disciplina todos os que recebem por filhos. E não há filho a quem ele não disciplina. O problema é que a gente quer inverter os polos. E aí a Bíblia fala uma mensagem dura ali. Fala assim, se estáis, pois, sem disciplina, você que entrou aqui foi amado. Você percebeu que você não foi condenado pelo seu pecado de prostituição, de pornografia, de mentira, de roubo. Ninguém tocou neste assunto, mas é pecado. Ninguém tocou no assunto que você pula cerca pegando mulher dos outros, homem dos outros. Ninguém tocou no assunto que você rouba o dia de Deus, não dá dízimo. Ninguém falou nada para você sobre isso, mas é pecado. Tudo isso é pecado, isso são coisas que vão conduzir você a um caminho onde Deus não quer que você vá. Então quem que começa esse processo de disciplina? É o próprio pai. Aí deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, ó, agora é para você agora não é mais para quem está na recepção, agora você entrou para a porta do lado de cá. Você está pensando, eu sabia que tinha umas letrinhas pequenas contra. A Bíblia diz, se estáis, pois, sem disciplina, onde todos os filhos são participantes, então não sois filhos, mas bastardos. Hebreus 12. Então aquilo que você está julgando, uma igreja cool, agora inverte os papéis aqui.
Oh, aquela igreja cool, aquela igreja gostosa. Ah, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Eu sou amado incondicional. É de verdade, é. Não tem condição no seu amor. Mas a Bíblia fala que todos os que Deus recebe por filhos, Ele disciplina. Se estáis sem disciplina, sois o quê? Basta. O que é um filho bastardo? O que é um filho ilegítimo? Ele tem o DNA do pai ou da mãe. Né? Da relação que a gente está aqui se colocando. O que é o filho bastardo? É que nasceu fora da aliança. E quem é que pode gerar religiosamente filhos bastardos? A própria religião. Porque amar as pessoas, todo ser humano pode amar. Porque a Bíblia fala que você tem que amar com o amor que você foi amado. E a Bíblia diz em João 3,16 que todo mundo foi amado. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Então todos podem amar. O amor não é só uma questão do crente. O crente deveria amar numa proporção estratosférica. Mas todo ser humano pode amar. Mas o amor não converte. O amor aceita. Quem converte é o Espírito Santo. Então, quanto menos atritos nos relacionamentos, mais o Espírito Santo pode trabalhar. E a questão é que, se essa disciplina não acontecer, se o Espírito Santo não te convencer de pecado, você nunca vai ser transformado. Aquilo que você chama de liberdade é escravidão. Porque a pornografia é uma escravidão. A mentira é uma escravidão. O adultério é uma escravidão. Pecado é uma escravidão. E por que Deus disciplina? Qual que é o objetivo da disciplina? Repita comigo. Disciplina. Ela existe para restaurar o padrão perdido. Esse é o objetivo da disciplina. Quem tem filhos aqui, diga amém. Quem já disciplinou seu filho, diga amém. Você odiava seu filho quando disciplinou ele? Qual que era o objetivo? Houve um desvio de conduta. Eu estou corrigindo a conduta. Houve um desvio de moralidade, de ética, algum tipo de desvio. Eu estou corrigindo. Disciplina é isso. Disciplina não é castigo. Disciplina é corrigir o padrão que foi perdido. Então, nesse período de permanência, né? Deus, ele só vai disciplinar quem nasceu de novo. Por quê? Uma coisa assim, por que Deus não vai disciplinar quem não nasceu de novo? Porque João 12 diz assim, todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o filho bastardo é que ele não é filho legítimo. Deus não vai corrigir filho dos outros. Só tem dois tipos de filhos na face da terra, ou filho de Deus ou filho do diabo. Por que Deus vai ter trabalho em corrigir o filho do diabo? A natureza não foi mudada. A natureza não foi mudada. Então você não tem como corrigir essa rota. Porque a disciplina não muda a natureza. A disciplina corrige quem teve a natureza mudada. E agora vai se formar ao padrão de Deus. Então a igreja, como lugar de permanência, ela tem que ser uma igreja que dá condições às pessoas a se amoldarem mais à imagem de Cristo. É a igreja que dá condições das pessoas cada dia na convivência, no relacionamento, no partir do pão, na vida que acontece na própria vida. As pessoas aprendam mais sobre Jesus nos relacionamentos. Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que todos quantos iam sendo salvos, o que ele faz? Acrescenta a igreja. Agora, olha a importância disso. Eu tenho um lema, se vocês puderem tornar esse lema de vocês também, seria ótimo. Todo lugar que eu passo, fica melhor. Às vezes meus filhos falam assim, papai, você está limpando o banheiro público? Eu falo, não, estou limpando o banheiro, estou limpando a pia que eu usei. Então, eu usei a pia, eu enxuguei minhas mãos, o papel que eu enxuguei as mãos, eu já enxugo a pia.
Se tiver muito bagunça, eu já pego uns 2, 3 papéis a mais, já dou uma limpada melhor. Resolvi o problema? Não, mas onde eu passei está melhor. Então quem anda comigo vai sempre melhorar. O ambiente que eu estou vai sempre melhorar. Então é muito difícil, assim, é raro, eu estou na igreja andando aqui, eu vejo um papel, mas é muito difícil eu passar por cima do papel. Eu vou baixar, eu vou pegar o papel, vou colocar no bolso, próxima lixeira. Paulo viu isso hoje, estávamos andando, né? Para não dizer que era um lugar que só tinha brasileiro, 99,90% brasileiro. Eu olhei, Paulo, é fácil de ver que tem lugar só do brasileiro aqui, por quê? Tinha uma fralda no chão, uns copinhos de açaí no outro canto no chão, uns outros copinhos de sorvete do outro canto no chão. O que a gente fez, Paulo? Catou os lixeiros. Já começou a catar os copinhos no meio da rua. Já fomos lá, jogamos dentro da lixeira do cara que vendeu, pelo menos, o sorvete. Por que isso? É uma questão de consciência. Agora, tente imaginar. Eu vou tocar aqui agora um outro conceito. Primeiro, a igreja que ama. A igreja que temos como igreja militante é a igreja que nós construímos. Você tem que fazer essa pergunta. As pessoas que entrarem por aquela porta e tiverem uma experiência que só Jesus pode dar para elas, de mudança de natureza, quando elas entrarem por aquela porta e nascerem de novo e se assentarem nesses bancos, junto do seu lado, conviver com a sua família, conviver com os seus filhos, conviver com a sua esposa, conviver com o seu marido, e vai se tornar uma pessoa melhor? Eu sou pastor, eu não sei o Misael se ele vai entrar na mesma vibe, mas eu sei. Quando chega um novo convertido na igreja, aí eu fico já de olho nele, já ponho um tag espiritual assim, vou acompanhando ele assim. Aí eu olho e falo assim, já foi se juntar com o buraco negro da igreja. Só aqui que não tem. Só aqui que não tem. Falei, mas eu não me meto não, porque eu aprendi, a vida me ensinou, eu não me meto. Fico lá, porque um abismo chama outro abismo, vamos ver. Da 2 semanas, 3, eu já percebo que o cara já mudou de grupo. Esse cara se converteu mesmo. Ele já se converteu mesmo, que já foi pro grupinho, o grupinho que quer a coisa certa. O grupinho que quer a coisa correta. O grupinho que quer construir uma igreja saudável. Alguém está entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? A igreja que temos, a igreja que nós construímos. Você quer ver uma coisa? Quantos gostariam que essa igreja fosse uma igreja de oração? Diga amém. Amém. Parede não ora, meu querido. Quem tem que orar é você. Quem quer uma igreja que ama? Diga amém. Amém. Microfone não ama. Quem tem que amar é você. Quem quer uma igreja próspera? Diga amém. Amém. É você que tem que tirar esse escorpião do bolso. Essa é a realidade da vida cristã. A igreja que temos, a igreja que nós edificamos. A igreja da permanência é o maior período vivencial que nós temos para nos tornarmos a imagem de Cristo. Porque todos nós, quando nos convertemos, a gente é bebê, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A gente não entende o que é céu, o que é terra, o que é inferno, o que é demônio, o que é anjo, o que é doutrina. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Mas onde estão os irmãos mais velhos? Onde estão os pais da congregação? Onde estão aqueles que todos que passam por ele melhoram? Essa é o que Tito fala no capítulo 2. E a graça de Deus se manifestou salvadora, educando todos os homens. Essa é a graça educadora. É a graça que nos educa para nós nos tornarmos cada dia a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Agora, cá entre nós. Cá entre nós. Qual que é o estilo de igreja hoje na grande maioria? Não estou dizendo que achei que dá esse tipo de igreja. A gente vai para a igreja por quê? Quais os testemunhos que a gente ouve?
Eu era pobre, miserável, fiquei rico. Eu não tinha um gato para arrastar pelo rabo, agora é um iate. Tem algum problema com a prosperidade, Jamal? Nenhum, zero. Aliás, eu tenho problema com a pobreza. Pobreza não produz nada produtivo. Só desgraça a pobreza produz. A riqueza não, a riqueza pode transformar. A questão é, as igrejas hoje, a grande maioria delas, elas não são mais uma agência dos céus na terra. Um lugar onde Deus pode colocar os salvos. E eles vão cada dia ser mais parecidos com Jesus. Porque estão sendo cuidados naquele ambiente familiar. Porque estão sendo cuidados naquele ambiente de amor incondicional. Mas não o amor que deixou a verdade na porta do lado de fora. Não o amor que tolera as coisas que Deus condena para manter as relações intactas. É o amor que disciplina. É o amor que corrige. É o amor que aponta a falha. É o amor que aponta o pecado. E aí eu fico perguntando, se você foi amado incondicionalmente, já foi provado que você é amado pelo que você é, não pelo que você faz, por que você está com raiva de alguém que apontou um erro seu que está destruindo sua casa, sua família, sua empresa, sua eternidade com Jesus? Não deveria. Não deveria. Porque já foi provado que ninguém está contra você, mas em seu favor. A graça educadora, a partir da realidade da nova criação, ela pode educar o camarada agora a ser o quê? Semelhante a Jesus Cristo. Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que nós devemos parar a pensar. Nós estamos fazendo 4 anos aqui. Uau! Essa segunda esfera da igreja. Eu existo para conduzir os não crentes à crença. Agora eu existo para levar os crentes à maturidade. Que eles sejam espiritualmente maduros. Que eles sejam emocionalmente maduros. Que eles sejam missionalmente maduros. Diga comigo, a igreja que temos é a igreja que nós edificamos. A partir da revelação que temos da eclésia. Pastor, a vida inteira eu pensei que igreja era sobre mim. Não, não é nada sobre você. Igreja é sobre Ele. Igreja é sobre Jesus. Igreja é sobre os céus. Igreja não é sobre o seu sucesso pessoal, é sobre a sua salvação eterna. Quem está comigo, diga amém. Amém. Só que nessa edificação da igreja, que se tornaria a igreja militante, que teve a sua primeira militância em Jerusalém, depois foi para Samaria, depois foi para Éfeso, depois foi para toda a Ásia Menor, chegou aqui nos Estados Unidos, a terceira esfera foi muito bem desenvolvida por Jesus. Repita comigo, nós como igreja, somos um lugar para as pessoas virem. Nós como igreja, somos um lugar para as pessoas permanecerem. E agora, qual que é o outro aspecto da igreja? Repita comigo, a igreja não é um lugar só para vir. Não é um lugar só para ficar. É um lugar para as pessoas irem. É a igreja to go. To come, to stay, to go. A igreja, ela agora não vai conduzir só o não crente à crença. A igreja não vai conduzir somente agora o crente à maturidade. O crente agora vai pegar o maduro e transformá-lo num líder de sucesso. Um homem que vai transformar o mundo ao seu redor. E essa é a graça capacitadora. A graça que salva, a graça que educa e a graça que capacita o homem para a obra do ministério. Efésios capítulo 4 diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos aperfeiçoados fizessem o quê? A obra do ministério. Quem ama Jesus aqui, diga amém. Amém. Ah, eu não ouvi. Quem ama Jesus, diga amém. Amém. Guarde esse conceito.
Você nunca deveria apresentar o teu coração para adorar a Jesus e encolher a tua mão para o serviço. Toda adoração que apresenta o coração e encolhe a mão para o serviço não é adoração. Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, eu te amo. Jesus falou assim, eu não quero ouvir um discurso, eu quero ver uma prática do amor. E qual foi a prova que Jesus pediu para isso? Você me ama? Você me ama? Jesus falou, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. A gente não pode desenvolver a síndrome de Caim. Qual que é a síndrome de Caim? Onde está o meu irmão? Por que deveria saber? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Para Deus, sim. Para Deus, sim. Para o Deus que salvou aquela alma. Para o Deus que pagou o preço que sangue de touro, sangue de bodes e toda a riqueza do mundo não poderia comprar aquele perdido. E Deus pagou o preço por ele. Sim, Deus colocou esse irmão nesta igreja local, para que nós, como igreja local, nos responsabilizemos por ele, para que ele seja cada dia mais parecido com Jesus. Sim, você é guardador do seu irmão. Você é guardador para torná-lo futuramente um líder de sucesso. A igreja atual não vai ser a doença da Shekinah. É uma igreja fundamentada em Laodiceia. Eu estou rico, abastado. É uma igreja voltada para si. E a igreja não é isso. A igreja nunca foi sobre você. A igreja sempre foi sobre Deus e o próximo. Se eu fosse dividir o cristianismo em dois grandes blocos, pega essa chave aí. Em dois grandes blocos. Eu dizia assim, olha, Deus nos amou de tal forma que morreu por nós. Todos concordam? Diga amém. Amém. Ninguém tem dificuldade nesse primeiro grande bloco. E qual que é o segundo grande bloco do cristianismo? Eu amo meu irmão de tal forma que estou disposto a morrer por ele. É o que a Bíblia ensina. Então nós temos que parar a pensar no nosso processo de ser igreja. As pessoas estão amando, sendo amadas, melhor dizendo, ao ponto de ter um encontro real com Jesus? Sim. Estão nascendo de novo. Então a igreja vale a pena existir. As pessoas que nasceram de novo, tiveram a sua natureza transformada, só Deus pode fazer isso. Agora, na nossa convivência, no nosso discipulado, eles estão sendo mais parecidos com Jesus? Sim. Então essa igreja vale a pena existir. No nosso discipulado, a gente fica só lambendo a feridinha dos outros. Porque tem gente que chega aqui, irmãos, cá entre nós, se você é esse tipo de pessoa, está na hora de você mudar. Que ele chega com um banquinho da autopiedade, senta no banquinho da autopiedade, quer que a gente fique lambendo a ferida dele o tempo inteiro. Ei, igreja não é para isso. Não, a igreja não é para isso. A igreja aqui é para te treinar, para você ser um líder de sucesso. A igreja aqui é para ativar os dons que estão sobre a sua vida. A igreja aqui é para ativar o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral, o ensino. A igreja é para você ser um agente dos céus na terra. Ela treina você para isso. Então, olha aqui para os meus olhos. Se você já é crente mais de 5 anos, mais de 7, mais de 9, mais de 10, mais de 20, mais de 30. E ainda você não assumiu nenhuma responsabilidade na igreja, você está fazendo o quê? Não, você não pode ter essa mente consumidora. Não pode. Isso é uma mentalidade consumidora. Isso não é uma mentalidade empreendedora. Então, essa igreja que Jesus sonhou aqui, essa igreja que de fato, em sua essência, em seu fundamento, é uma igreja triunfante. Não tem possibilidade de ser derrotada. Amém? Amém. Agora, a partir desta revelação, se nós caminharmos nessas 3 esferas de forma muito bem sólidas,
uma igreja para vir, uma igreja para permanecer e uma igreja para enviar. Em cada geração, nós vamos triunfar sobre o inferno. Em cada geração, nós vamos mudar a sociedade que está ao nosso redor. Não vamos mudar o mundo, mas a sociedade que está ao nosso redor, a gente muda. As pessoas que estão ao nosso alcance, a gente muda. Eu não acho que a igreja tem a missão de mudar o mundo, mas ela tem a missão de mudar dentro da sua esfera de influência. Ela tem poder de mudar as pessoas que entram em contato com ela. A gente vai cada dia mais começar a ligar os céus com a terra. Cada dia mais a gente vai trazer a presença de Deus ao coração das pessoas. Amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza, queridos, tenho certeza que Deus está levantando nessa casa homens gloriosos. Pessoas extraordinárias. Sabe, a igreja que temos é a igreja que nós edificamos. Uma igreja que vai amar incondicionalmente. Uns dois, amém. Mas tá bom. Dois já faz uma grande diferença. Vamos tentar de novo. Uma igreja que vai amar incondicionalmente. Uma igreja que vai investir no discipulado. Uma igreja geradora de novos líderes. Então, essa igreja, na sua essência como triunfante, já é mais do que vitoriosa. Na sua prática, ela está caminhando como mais do que vencedora. Eu creio que os próximos 5, os próximos 10, os próximos 15 anos vão ser de glória. Vão ser de avanço. Sabe, uma igreja saudável. Uma igreja madura. Uma igreja comprometida com os valores do reino dos céus. Que é essa igreja que você está edificando. Você é essa pedra viva que Deus escolheu. Você é essa chama que Deus escolheu para estar aqui. Então, eu realmente gostaria que você saísse daqui essa noite. Apaixonado por 3 coisas com essa mensagem. E eu vou até fechar aqui para você acreditar que eu estou terminando. Eu quero que você saia apaixonado por 3 coisas, porque sem essas 3 paixões, você não consegue viver essa mensagem que eu estou pregando. A primeira, você tem que ser apaixonado por Jesus. Aleluia. Sabe? Apaixonado por Jesus. Glória a Deus. O seu noivo. Você vai casar com ele. Você casaria com alguém que você não tivesse profundamente apaixonado? Não, com certeza não. Sabe, renovar esse amor por Jesus. Sabe, quando você falar de estar no culto que vai ser o culto da adoração a Jesus, o seu coração tem que bater mais forte. Sabe, aquelas borboletas têm que voltar para o estômago. Sabe, não pode cair nessa rotina, estar na presença do teu Senhor, estar na presença do seu Salvador, estar na presença do teu noivo, estar na presença daquele que não poupou a sua própria vida e te amou ao ponto de se entregar por você, irmão. Não tem como viver um cristianismo indiferente a Ele. Não tem como você viver um cristianismo sem essa essência do amor por Ele. Essa é a base da nossa relação, amar a Deus, amar a Jesus acima de todas as coisas. O segundo grande amor é o amor pelo próximo, o amor pelo irmão. A gente tem que cultivar isso. A igreja local é para isso. Sabe, não adianta você dizer que você é membro das 7 igrejas da Ásia. Você não é membro de nada. Tudo e nada é a mesma coisa. Tem que ter uma igreja que você chama de sua, uma família que você chama de sua, irmãos que você chama de seu. Sabe? Gente que você fala, cara, cadê o irmão? Como que ele tá? Sabe, gente que quando você prospera, você vai pensar nele, você quer que ele prospere também. Sabe, quando você recebe algo bom, você já quer compartilhar com ele também. Esses sentimentos se cultivam, irmãos. Isso não nasce sozinho, não. O que nasce sozinho é praga. Essas coisas boas só nascem com muito cultivo.
só nasce com tempo de mesa, só nasce com relacionamentos. Então você vê que a igreja primitiva, ela cultivava esse amor pelos irmãos. Aonde? Sentado à mesa, repartindo pão, com orações, esse desejo de estar junto, esse desejo de amar alguém, de fazer alguém se sentir amado, de fazer alguém se sentir aceito, de alguém se sentir pertencente a uma família. Você já viu a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, não é o meu Pai. O pão é nosso, não é o seu pão. Quem está comigo, diga amém. Amém. Essa paixão pelo irmão. Tem gente que é difícil mesmo. Você está olhando para uma agora. Vocês estão me amando, vocês não convivem comigo todo dia. Tem dia que eu não consigo conviver comigo. Eu viro os espelhos tudo de ponta cabeça. Eu não quero me ver no espelho. Você não, você é um santinho. Né? Principalmente quando vem na igreja, você deixa o tridente lá de fora. A gente é difícil, irmão. Ninguém é tão fácil como pensa que. Aliás, o cara que pensa que é fácil é o mais difícil. Amar o próximo, amar o irmão. E a terceira grande paixão que tem que estar no nosso coração, para a gente edificar essa igreja militante, poderosa, essa igreja que transforma a sociedade, essa igreja que faz a diferença na vida das pessoas. É uma igreja apaixonada por missões. Não estou falando só de missões transculturais, olhando a África, né, em seus países como Etiópia, onde a fome, a miséria bate na porta dos caras todo dia. Não, isso também faz parte. Missões, eu quero que você entenda no campo de fazer as coisas acontecerem. De assumir a responsabilidade da igreja acontecer. Quero começar a igreja? 6h30. Eu chego 6. Já vou dar umas voltinhas pelo banheiro. Já vou olhar as cadeiras se estão alinhadas. Já vou me colocar lá no estacionamento, ver se não está sujo o estacionamento. Pastor, essas coisas são importantes? Lógico. Muito importante. Ei, eu tenho certeza que eu estou pregando uma mensagem que não é só para você ouvir hoje. Se essa mensagem foi gravada, você vai ouvi-la muitas e muitas e muitas e muitas e muitas, porque essa mensagem é para a vida, não para um culto. Essa mensagem, quando Misael, você tiver 30 anos de ministério, você tem que ouvi-la de novo para ver se você não se perdeu no meio do caminho. A igreja que temos é a igreja que nós edificamos. Eu brinco lá na Betel, quero brincar com vocês. Eu falo para todo mundo, falo para o visitante, falo de boca cheia, falo para os membros, eu falo de boca cheia. Nessa cidade não tem uma igreja melhor do que a nossa. No máximo, igual. Amém. Glória a Deus. E você tem que amar a sua igreja. Você tem que amar a sua família. Você tem que amar aqueles que Deus te deu. Sabe? Fuja desse ambiente que a gente troca de igreja como troca de camisa. Fuja desse ambiente onde as pessoas tratam a igreja de Cristo com desrespeito. Fuja desse ambiente onde as pessoas só olham a questão crítica e a próxima vez que alguém chegar para você, eu não concordo disso, eu não concordo daquilo, eu não concordo daquilo, outro aqui está errado. Ouça a pessoa e fala assim, cara, estou te ouvindo aqui 10 minutos sobre o que você não gosta, o que você deixa de gostar, o que você não concorda e tal. Ok, pronto. O que você gosta? O que você acredita? É desse jeito. Nós temos tudo para isso. Quantos querem essas 3 paixões arder no seu ministério? Diga amém. Amém. Então levante suas mãos aos céus, por gentileza, diz Espírito Santo, aumente o meu amor pelo Pai, pelo Filho. Espírito Santo, aumente o meu amor pelos meus irmãos. Espírito Santo, aqueça o meu coração. Me faça amar a obra de Deus de todo o meu coração.
Pai, obrigado por esse privilégio de estar com os meus irmãos. Obrigado pelo privilégio de servi-los na mesa do Senhor. E eu tenho plena certeza, Deus, que esses próximos anos que virão serão anos de uma igreja saudável, anos de uma igreja madura, anos de uma igreja comprometida com os valores do reino. E eu tenho certeza que esse rebanho se multiplicará em números, que esse rebanho se multiplicará em influência, que esse rebanho se multiplicará em prosperidade e riquezas, que esse rebanho será um celeiro de missionário para as nações, que esse rebanho, Senhor, será como aquelas igrejas da Ásia Menor, que se tornaram um exemplo da fé para todos os que a assistiam. Aleluia. Obrigado pelo privilégio, abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.